Fala galera, nossa 13ª aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tabela periódica. E aí uma curiosidade, não sei se vocês já perceberam, mas a tabela periódica não vem na prova do Enem. Então, assim, vai ser um assunto interessante porque a gente vai falar de tabela periódica, mas a própria prova não traz. Mas ela traz dados que você consegue identificar as coisas e consegue interpretar. Mas você vai ter que ter um conhecimento da tabela, você vai ter que estudar um pouco da tabela para conseguir fazer essas questões, tá? Antes da gente começar a nossa aula, queria convidar vocês para se inscrever no canal, para dar um likezinho se você gostar da aula, para você tirar dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar que eu respondo. Deixar um comentário, se gostou, se não gostou, o que você acha que pode melhorar, tá? E se puder, compartilha com os colegas, porque nunca é demais a gente compartilhar conhecimento, tá bom? Vamos lá, falar um pouquinho de atomística, né? Na verdade, parte de distribuição eletrônica, tabela periódica, né? Então, primeira coisa, ele vai falar sobre camada de valência. Só para quem não lembra, camada de valência é a última camada do elemento, tá? De um modo geral, é fácil você identificar porque, tirando os metais de transição, que é aquele grupo mais baixo da tabela, até tem uma imagem da tabela, depois eu mostro para vocês. Tirando esse grupo de transição, todo o resto, todos os outros, a tendência, né, 1A, 2A, que é o atual grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, 6, 7, 8, 9, 10 são os de transição. Depois, grupo 13, 14, 15, 16 são os grupos que também vão seguir a mesma lógica do 1 e do 2. Eles têm como camada de valência o número de elétrons que equivale ao número antigo da tabela periódica, como eles eram chamados. Então, o grupo 1 era chamado de 1A, tem um elétron na camada de valência. O grupo 2 é o antigo 2A, 2 elétrons na camada de valência. O grupo 13 tem 3 elétrons, não é 13 elétrons, tá? Tem 3 elétrons. Antigamente ele era chamado de 3A. Grupo 14 tem 4 elétrons. Grupo 15 tem 5 elétrons. Grupo 16 tem 6 elétrons. Grupo 17 tem 7 elétrons. E o grupo 18 tem, com exceção do hélio, todo mundo tem 8 elétrons. O hélio tem 2, é uma exceção. Mas todos os outros têm 8 elétrons na camada de valência. De um modo geral, né, ter 8 elétrons na camada de valência indica estabilidade, tá? Por isso, os gases nobres, eles eram considerados elementos totalmente estáveis e achava-se que ele não podia fazer ligação com ninguém, afinal de contas, ele já tem o octeto completo. Mas aí, esses elementos, com o passar do tempo, foram descobertos que eles podem, não é que costumam fazer não, mas eles podem fazer sim ligação com outros elementos, tá? Então, normalmente são elementos maiores, o xenônio, por exemplo, o hélio, o neônio e o argônio até hoje não se conhece, não é dizer que não possam, mas não se conhece nenhum composto com esses 3 elementos, mas a partir do criptônio a gente já tem, e o xenônio é, sei lá, acho que é o elemento dos gases nobres que mais se tem ideia de compostos que utilizam esse elemento. Mas a gente vai observar que ele não faz com qualquer composto, né? Ele não faz qualquer elemento, perdão, o composto. Ele vai fazer com alguns elementos bem específicos, né? E aqui a gente vai falar do difluoreto de xenônio. O difluoreto de xenônio, ele está ligado ao elemento flúor. Então, o xenônio, ele vai estar ligado a elementos de alta eletronegatividade. Por exemplo, ele poderia fazer ligação com oxigênio também. O oxigênio é muito eletronegativo, também consegue fazer essa ligação com gases nobres, por exemplo, o xenônio. Ele aí especificou com flúor. Difluoreto de xenônio. Então, difluoreto são 2 átomos de flúor para um xenônio, ok? E aí a pergunta dele é o número de elétrons na camada de valência que vai ficar no gás nobre após a ligação. Olha só, esse grupo, a primeira coisa que a gente tem que pensar, gás nobre já nem liga. Então, a ideia é que se ele conseguir ligar, vai ser por compartilhamento, tá? Vai ser por ligação covalente. Uma coisa que você precisa saber antes da gente verificar a imagem é que a coisa da regra do octeto, ela não é tão amarrada, não é tão engessada como muita gente acha. Por exemplo, hidrogênio, hélio e lítio só completam dueto.
eles não conseguem completar o octeto, eles se estabilizam com 2 elétrons. O berílio faz 2 ligações covalentes e se estabiliza com 4. O boro faz 3 ligações covalentes e se estabiliza com 6. Do carbono em diante, ele consegue já começar a completar o octeto. Porém, aí é que vem a grande ideia. A partir do terceiro período, a partir do período em que inicia o sódio, sabe quando você pega ali à esquerda? O sódio é o elemento do terceiro, primeiro elemento do terceiro período. Então, a partir do sódio para baixo, os elementos eles ganham uma capacidade que não é obrigatória, mas é uma possibilidade de que eles ampliem o octeto, de que eles expandam o octeto. Ou seja, eles vão se estabelecer, né, de forma estável, de preferência quando a molécula é simétrica, com 8 ou mais de 8 elétrons na camada de valência. E é o que vai acontecer com o xenônio. Então, muitas vezes, direto, aí eu sempre falo do distrator, né? Muitas questões têm um distrator. Então, você pensa o seguinte, gás nobre, camada de valência, olha o distrator aqui, ó, 8. O cara nem leu a questão, tá? O cara pulou, tá com pressa, ele vai ler gás nobre, camada de valência. Gás nobre, camada de valência, 8. Então, essa é a opção distratora. Mas, na verdade, não é bem isso, tá? O xenônio, que já tem 8, ó, vou contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse primeiro elétron, 7, é dele. Esse outro elétron, que tá mostrando aqui, também é dele. Ou seja, ele já tinha 8 elétrons. Teoricamente, ele já estava com estabilidade. Aí o flúor vem de um lado, emparelha, o flúor vem do outro, emparelha, e ele passa a ter um total de 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. E essa é a resposta, tá? Então, fica atento, porque a partir somente do terceiro período, ok? Antes disso, não. Somente depois do terceiro período ele ganha essa capacidade, ok? De expandir o octeto. E aí, o xenônio está fazendo esse processo de expansão do octeto, porque ele consegue expandir usando o subnível D, que no segundo período nós não temos. A gente só tem subnível D a partir do terceiro, ok? Aqui eu tenho alguns outros exemplos de elementos que expandem o octeto. Então, eu tenho aqui, ó, o fósforo, ele também é do terceiro período, então, ó, 2, 4, 6, 8, também está com 10 elétrons, também está com o octeto expandido. O enxofre, que também é do terceiro período, do terceiro para baixo isso já acontece, tá? Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E aí vem uma pergunta que o pessoal faz muito, né? Fê, o enxofre não é da 6A? Ele não tinha que fazer só 2 ligações? Eu tô vendo ele fazer um monte. Ele tá fazendo uma cacetada de ligações, ele não era para fazer só 2? Esquece isso, tá? Isso aí já está ultrapassado há quase 20 anos. Então, se você aprendeu desse jeito, acho bom você dar uma procurada e aprender da maneira correta. Porque não, enxofre sendo da 6A, ele não obrigatoriamente tem que fazer só 2. Ele pode fazer 2 e já alcançar o octeto, ou, como eu falei, como ele está no terceiro período e daí para baixo, eles podem expandir o octeto. Se ele expandir o octeto, o número de ligações dele pode aumentar sensivelmente. Se a gente fosse usar essa lógica, o fósforo aqui também. O fósforo é da 5A, esperaria-se apenas 3 ligações dele, e na verdade ele está fazendo um montão de ligações, não só 3. Pelo mesmo motivo, ele expandiu o octeto, ok? E fechando assim, esse slide, essa mesma lógica, o xenônio que é estável, ele aqui está uma festa, ó, 2, 4, essa linha aqui equivale a um par de elétrons, 6, 8, 10, também xenônio com 12 elétrons. Ele aqui também expandiu o octeto, tá bom? Então, toma cuidado, a regra do octeto não é uma coisa amarrada. Eu tenho elementos que ficam menos que o octeto e tenho elementos que são capazes de expandir o octeto, tá bom? Atenção para isso. Outra questão falando aí de distribuição eletrônica, esse aqui, ou você ia fazer a distribuição decorando, né? A distribuição, 1s2, 2s2, teria que saber fazer o diagrama de Pauling, mas eu não vejo tanta necessidade aqui não, que tem uma informação nessa questão que vai ser
o pulo do nosso gato. Então, vamos lá. Ele diz que um elemento químico de número atômico 41, né, 41 prótons, tem propriedades químicas e físicas parecidas com 73. Cara, isso aí já me dá uma ideia da questão. Por quê? Normalmente, elementos que estão na mesma vertical, elementos que estão na mesma família, têm situações químicas parecidas, tanto físicas quanto químicas, muitas propriedades são semelhantes. Então, aí eu vou dar até nomes assim de grupos para você facilitar o entendimento. 1A, grupo 1, né, antiga família 1A, metal alcalino. Basicamente o que um faz, o outro faz também. Todos são muito reativos em água, todos eles têm capacidade de perder um elétron, todos eles, quando colocado na presença de oxigênio, formam óxidos básicos. Se esse óxido básico for colocado em água, forma hidróxido. Então, você vê que as propriedades são todas muito parecidas. E aí, semelhante, né? A 2A, metais alcalinos terrosos, na vertical eles são semelhantes. Se eu for lá para o outro lado da tabela, também tem grupos semelhantes. A gente pega lá, por exemplo, o grupo dos calcogênios, que é o 6A, o grupo dos halogênios, que é o grupo 7A, o grupo dos gases nobres, que é o grupo dos elementos estáveis, né? Todos esses grupos são semelhantes na vertical, beleza? Então, ele quer a importância tecnológica e a similaridade. Por que eles são similares, né? O que dá a eles similaridade? Terem subnível F. Sabe qual é o grupo que tem subnível F? Aqueles dois grupos que ficam destacados, como se estivesse fora da tabela. Ele não está fora, tá? Aqueles dois grupos que estão destacados, eles, na verdade, fazem parte da tabela, fazem parte do 6º e do 7º período, é porque não tem espaço físico para botar, a gente bota eles ali fora. São os lantanídeos e actinídeos, tá? Esses são o grupo F, então não tem nada a ver. Elementos de transição interna. De novo, transição interna, o mesmo grupo, grupo F. Então, nada a ver. Pertence ao mesmo grupo da tabela, grupo ou família, tá? Então, essa seria a nossa resposta. Terem mais elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, esse é o distrator. Porque realmente, a gente vai ver na imagem da tabela, um é, né, nível 4, outro é nível 5, isso pode te distrair, mas não é por isso, tá? Não tem nada a ver com o número de níveis que ele tem, sim deles fazerem parte do mesmo grupo. São localizados na família do alcalino e alcalino terroso? Não, eles não são alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Então, olhando a nossa tabelinha, procurando os elementos, ó, 41 e 73, a gente vê que eles fazem parte do mesmo grupo. Só para lembrar, esse primeiro grupo aqui, metais alcalinos, esse segundo grupo, alcalinos terrosos, esse grupo do oxigênio, do grupo dos calcogênios, 7A, grupo dos halogênios, e grupo 18, grupo dos gases nobres. Esse rosinha aqui, metal de transição externa, esse aqui, metal de transição interna. Em termos de subnível, a gente chama esse grupo de grupo S, S1, S2, grupo P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, grupo D, D1, D2, D3, D4, D5 até D10, e o grupo F, esse aqui de baixo, tá bom? Como curiosidade, eu vou marcar esses 3 elementos. Ferro, cobalto e níquel é um dos poucos grupos, né, que antigamente ele é chamado de grupo 8B, que ele tem uma similaridade na horizontal. Ferro, cobalto e níquel é um grupo que tem características ferromagnéticas. São os únicos metais da tabela toda, não sei se vocês já ouviram falar disso, que são capazes de serem atraídos por um ímã. A gente acha que todo metal é atraído por um ímã. Não, não é. Somente ferro, cobalto e níquel podem ser atraídos pelo ímã, tá? Bom, uma outra questão, ele vai falar desses gases inertes. A gente acabou de falar deles, né? Gases nobres. E aí a questão é muito parecida com a anterior, porque ele vai falar justamente que esse elemento, né? Ele não era conhecido nenhum tipo de composto dele. Aí depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu-se fazer com que esse elemento se combinasse fugazmente com flúor. Ou seja, esse composto não é estável, fugaz, rápido, é uma coisa passageira. Então, primeiro, ele só consegue se ligar a compostos de alta eletronegatividade. Então, os gases nobres de maior raio, tá?
Se a gente falar do hélio, do neônio e do argônio, nunca ninguém conseguiu até hoje, nunca diga nunca em ciência, né? Mas até hoje a gente não conhece nenhum composto a partir desses elementos. Do criptônio para baixo, eles se ligam raramente, fugazmente, com elementos de alta eletronegatividade, como flúor e oxigênio. Gente, então, uma questão parecida, aquilo que eu falo, né? A gente, às vezes, vai estudando, quanto mais exercício a gente faz, mais a gente começa a perceber que os exercícios vão ficando repetitivos. E aí ele quer, né, a propriedade do flúor que justifica isso. Eu já falei, né? Flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Lembrando, a eletronegatividade não é discutida para gases nobres, justamente porque eles não têm, né, a tendência de fazer ligação, tá bom? Então tá aqui uma tabelinha de eletronegatividade para vocês. O amarelinho aqui não é dizer que eles estão proibidos de ligar, mas justamente porque eles não têm o costume, não é uma tendência deles de fazer ligação, eles estão fora. E aqui o elemento flúor com a maior eletronegatividade da tabela, o oxigênio ficando em segundo lugar. O menos eletronegativo da tabela é o frâncio, só que aí você vai dizer, mas Fê, rubídio, césio e frâncio têm o mesmo valor de eletronegatividade. Só que na verdade aqui a gente está trabalhando com uma casa decimal só, e de 0 a 4 a gente pode trabalhar com 2, 3 casas decimais e pode ter alguma diferença pequena em termos de casa decimal. Aproximadamente eles têm o mesmo valor baixo de eletronegatividade. Então, os mais eletronegativos estão nessa região daqui, da direita em cima, e os menos eletronegativos nessa região aqui, à esquerda embaixo, tá bom? Bom, e para gente finalizar, a gente tem aí uma questão bastante interessante, uma questão que vai discutir raio e principalmente troca de um íon por um outro íon no meu corpo. É muito comum isso, tá? É muito comum que o nosso corpo ele tem alguns íons comuns, né? É muito fácil você encontrar sódio na forma iônica, sódio mais, potássio mais, cloreto menos, né? Cl menos. Tem vários íons, né? Bicarbonato, né? HCO3 menos. Tem vários íons que são comuns no nosso corpo. O problema é que o nosso corpo ele não sabe o que é sódio. Ele não tem a menor ideia do que é sódio. Fê, como assim? Tem lá a bomba de sódio e potássio. Cara, ele não conhece nem sódio nem potássio. Ele conhece carga e raio. Carga mais um, raio tal. Carga mais um, raio X. Como o potássio é bem maior que o sódio, porque ele tem um nível a mais, o nosso corpo diferencia os dois. Nosso corpo sabe que sódio é sódio, potássio é potássio, porque eles têm tamanhos diferentes. O problema é que tem alguns íons que eles se parecem muito. O raio e a carga deles, a carga é igual e o raio é próximo. E aí, malandro, o nosso corpo pode confundir. Então, é o que o exercício está falando aqui. Então, a gente tem alguns elementos químicos, como por exemplo, o cádmio, que na forma iônica, ele tem um tamanho muito parecido com o do cálcio. E aí, olha a droga, vai acabar entrando no osso no lugar do cálcio, mas ele não tem a mesma função do cálcio. Ele só se parece em termos de tamanho, mas ele não tem a mesma funcionalidade. E aí ele vai degenerar os ossos, ele vai deixar os ossos porosos, vai causar osteoporose, problema de quebra, né? Tombou, se a pessoa deu um tombinho de nada, já quebrou o osso. Então é bem complicado. Essa troca de íons ela é muito complicada na maioria das vezes. Lá na frente tem uma questão que a gente vai falar exatamente o contrário, né? Tem uma troca no nosso corpo que é uma troca que a gente torce para dar certo, que é a troca da hidroxila pelo flúor no dente. No dente existe um verniz que protege, né, a matriz do nosso dente, que é chamada é um verniz mesmo, tá? É uma camada superficial que tem o nome de hidroxiapatita. Se essa hidroxiapatita, como eu vou fazer, né, como eu já falei aqui milhões de vezes, fazer 200 questões, eu vou falar várias vezes da hidroxiapatita. Tem outras questões, né, que a gente vai discutir um pouco mais para frente sobre a hidroxiapatita. Só que o nome já está dizendo, hidrox, tem uma hidroxila. Essa hidroxila, quando você bebe coisa ácida, ela acaba sendo atacada. E aí desmineraliza o dente fica exposto. Ele fica muito suscetível ao ataque de bactéria.
daí vem as cáries. Quando você vai no dentista e ele faz a fluoretação do seu dente, o flúor menos, como eu falei, ele tem quase o mesmo raio, praticamente o mesmo tamanho de uma hidroxila inteira. E tem exatamente a mesma carga, -1. Então o nosso corpo se confunde. E aí ele tira a hidroxila e bota o flúor no lugar. Só que dessa vez, raras vezes isso acontece, essa troca é benéfica. Por quê? A fluorapatita não é mais atacada pelo ácido. Então, se você toma um suco de abacaxi, toma um refrigerante, que é ácido abessa, toma café, esse ácido não ataca o dente com tanta facilidade quanto a não fluoretação. Por isso que creme dental tem flúor, por isso que se põe flúor na água, tá? É porque o nosso corpo vai confundir e vai fazer a troca. Só que, milagrosamente, essa troca pra gente acaba sendo interessante. Bom, então vamos lá. Ele fala sobre inativação de enzima pelo zinco, tá? E aí a gente vai ver que esse zinco, né, ele acaba sendo, né, utilizado aí na função renal, e ele vai discutir justamente essa troca, né, essa substituição de um íon por outro. Então ele vai falar da toxicidade do cátion, né, e desse cátion, desculpa, do cádmio. Ele vai falar da toxicidade do cádmio. Repara que eu aqui marquei cálcio, sódio e cádmio, porque esses dois aqui tem o zinco que ele fala aqui, né? Tem raios muito diferentes. Então, detalhe, nosso corpo não reconhece íons 3+, tá? Então, o alumínio, nosso corpo não reconheceria. O zinco, nosso corpo conhece, né? Ele tem uma funcionalidade, a gente tem que, por exemplo, sistema imunológico, tem muita gente que toma vitamina C com zinco, né? Ajuda na disposição e tal. Só que eles têm raios muito distintos. Você vê que esses três aqui têm raios parecidos. 100, 102, 103 são raios próximos. Mas eu marquei o sódio aqui porque o sódio jamais seria confundido nem com cálcio, nem com cádmio por conta da carga. Então lembra, eles têm que ter mesma carga e raios próximos. O cálcio e o cádmio têm exatamente a mesma carga e o raio que é parecido. Então um pode ser confundido com o outro. Então, exatamente essa é a ideia, né? Ai, ficou horrível, isso saiu do lugar, gente. Saiu a resposta do lugar, a resposta era a letra C, mas não vou gravar essa aula de novo, não. Desculpa, mas não vou. É a letra C. Ele possui carga e raio relativamente próximo aos íons que atuam no nosso corpo. Na verdade, se a gente for olhar, né, certinho, ele tem que ter exatamente a mesma carga e o raio pode ser parecido. Tá bom? Então, a letra C, letra C, que meu coisinha saiu do lugar, e eu não vou gravar essa aula toda de novo por causa desse detalhe. A letra C é a letra mais adequada. Possui carga e raio próximos. De novo, vou reforçar, a carga tem que ser igualzinha, o raio é que pode ser próximo. Aí o nosso corpo tem capacidade de confusão, tá? Pode ser benéfica, como o caso da hidroxiapatita, mas na maioria das vezes não é benéfica. Na maioria das vezes essas trocas fazem mal para o nosso organismo. Tá bom? Então, galera, aqui só uns exemplos, né? É a mesma questão. Eu dei alguns exemplos de atuação de alguns desses íons. Se você quiser dar uma olhadinha, não vou detalhar, mas seria interessante, principalmente por conta, às vezes, da biologia, né? Você saber a atuação de cada íon, né? Onde que ele pode atuar. E aqui uma ideia de raio, né? A gente tem uma característica que é importante, que o problema dá. Eu vou voltar lá no slide para que você possa conferir que ele deu isso, ó. O átomo sempre maior que o cátion, tá vendo? O átomo é grandão, o cátion dele é pequenininho. E isso a gente está vendo aqui, ó. O átomo e o seu cátion, átomo e seu cátion, átomo e seu cátion. Então, quando um elemento perde elétrons, quando há perda de elétrons, o cátion fica menor que o átomo que deu origem. Por quê? Porque ele vai ficar com uma camada eletrônica a menos. Normalmente o cátion perdeu a camada de valência, então ele fica com uma camada a menos e há um aumento da força de atração entre o núcleo e a eletrosfera. O núcleo, ele consegue atrair com mais força a eletrosfera, fazendo com que o átomo encolha. Por sua vez, os negativos, se a gente for comparar o átomo original com o ânion dele, o ânion dele cresce. Significa dizer que, ao colocar elétrons num determinado elemento, transformando ele num ânion,
esse elemento ele vai ter uma perda de atração núcleo-eletrosfera, fazendo com que ele aumente de tamanho, tá? Quanto mais elétrons um átomo perder, quanto maior for a carga do cátion, menor vai ser. Então, você vê aqui, ó, o alumínio bem pequenininho, a carga positiva alta, né? Ele é bem pequenininho se a gente for comparar com o sódio, que eles são do mesmo período. Essa comparação é bom fazer no mesmo período. Você vê que o sódio mais, ele é maior que o alumínio mais, porque quanto mais elétrons ele perde, menor ele fica. E aí o contrário vale para os ânions. Quanto mais elétrons ele ganhar, maior ele vai ficar. Tá bom, galera? Com isso, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Mais uma aula de revisão Enem e com outro assunto. Ok, galera? Nos vemos. Não esquece, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Toda vez que eu postar um vídeo, você recebe a notificação e você não perde nada, tá bom? Beijo, fui!